Hello everyone do YouTube! Gente, hoje eu quero falar sobre assuntos assim, novamente outra conversa sem roteiro. Hoje eu quero falar sobre o peso que é se organizar politicamente, ser uma militante, mais ou menos de forma bem resumida, o que é ser uma militante. Eu comecei a me organizar, a formar a minha mente politicamente nesse ano, porque eu estava perdida, né? Como eu já falei no outro vídeo, eu não sabia o que eu queria fazer, como eu queria fazer, o que me fazia sentir vida. E aí eu ficava pensando naquilo, será que eu vou escolher algo que eu gosto ou algo que me paga bem? Porque também existe esse dilema, né? E aí, de novo, voltando para a questão de divisão socioeconômica. Quando você está em uma posição social que a sua situação financeira fala mais alto do que a sua vontade, você tende a escolher a forma que mais paga. E aí, vir de uma realidade que você tem que escolher primeiro o que paga melhor, a partir de quando vai pagar melhor, fica muito mais difícil. Mas aí eu assistia muitos vídeos sobre o comunismo, sobre o ponto de vista dos comunistas perante algumas coisas. E aí eu sabia que eu tinha que saber sobre, né? Porque era algo que eu me identificava, mas eu não sabia sobre. E aí eu fiquei pensando, pô, eu preciso saber disso, porque eu não posso falar, eu não posso repassar, eu não posso dizer que eu sou sem saber o que é, o que defende, como defende, por que defende, sabe? Essas coisas assim ainda eram muito bagunçadas na minha cabeça e ainda é até hoje, mas um pouco melhor. Outro peso é a forma como a gente começa a se cobrar muito para ser intelectual e intelectualizado. Por quê? Até dentro de movimentos que deveriam abraçar aqueles que não têm esse conhecimento, esse acesso, mais especificamente dentro do próprio movimento comunista, existem pessoas que validam outras. Então, quanto intelectual você é para se dizer tal coisa? Quanto entendido, quantos dados você tem para querer ensinar outras pessoas, para querer opinar sobre certas coisas, sabe? É um peso que se cria sem a necessidade. E aí são os momentos em que o movimento vai perdendo a sua força, vai perdendo as suas raízes, vai perdendo o seu objetivo. Muito se fala sobre unificar a classe trabalhadora, mas muito se divide a classe trabalhadora. E isso atrapalha por quê? Porque para quem está de fora isso afasta, né? Você não abre uma margem para que a pessoa esteja livre para erros. Essa pessoa sempre vai estar se policiando. Se ela é periférica, se ela é uma pessoa negra, se ela é mulher, ela vai estar se cobrando muitas vezes mais. O peso, ele muda conforme as realidades. E são essas coisas que muitas pessoas às vezes esquecem. Outra questão também é olhar muito para fora, dar muitos exemplos exteriores. Mas e o exemplo de dentro? Porque muitas coisas que acontecem, que já aconteceram no exterior, acontecem até hoje no Brasil. Só que isso não é tratado como ponto de partida. Ah, tá bom, eu vou dar um exemplo aqui e ali. Tá bom. Pega esse exemplo, dá uma forma bem resumida e entra de verdade, introduz no assunto com algo que acontece no seu próprio país. Porque, como até diz no manifesto, cada estado tem as suas particularidades. Isso significa que a revolução, o socialismo, ele não vai acontecer de forma igual em todos os países. Porque cada país tem a sua cultura, cada país tem o seu povo, cada país tem as suas lacunas, cada país foi construído de uma maneira, e o Brasil foi um país escravagista, que significa que a maioria, a gigantesca parte da economia brasileira vinha de mão de obra escravizada. Só que, a partir do momento em que você abole a escravidão e não repara os escravizados, o que acontece? Você cria o racismo estrutural. A maioria da população negra do Brasil reside em periferias, reside em situações de extrema vulnerabilidade, de pobreza, em subempregos. As mulheres são a maioria em casos de violência. A economia ainda gira em torno disso. Nós não podemos falar que ainda estamos em uma situação de escravização, porque eu não sei se escravização é a palavra certa. Usar esses termos também diz respeito à época, né? E hoje em dia nós estamos no século XXI, 2025, então alguns termos eles não cabem mais da mesma maneira. Mas a gente tem, por exemplo, a escala 6x1, ou a gente tem a informalidade, que são formas de explorar principalmente o corpo negro e periférico, sem que a sociedade olhe e diga, isso é exploração, isso é uma forma de escravização. Por quê?
porque essa pessoa ela não tem outra escolha. Quando você cerca alguém e não dá para ela a amplitude de poder escolher de fato, não só ter a opção no papel. Essa pessoa pode escolher aquilo? Ou ela tem aquela opção, mas ela não pode porque outras coisas impedem que ela chegue até lá. Então existe toda essa diferença e isso não é introduzido. E aí são coisas que fazem a gente perder um pouco do engajamento, talvez. Sempre vou estar falando aqui sobre a desigualdade racial, porque a desigualdade racial tem impacto em todas as áreas da nossa sociedade. Todas. E consequência de uma abolição que não foi devidamente reparada. Então, vocês sempre vão me ver batendo na tecla sobre questões raciais. E não vem falar que eu tô forçando a barra, porque eu não vou parar. E aí, a gente entra em outra questão que é, quando você começa a militar, você, às vezes, passa a se policiar mais. Então, você quer falar de uma forma mais acadêmica, você quer falar de uma forma mais polida, você quer largar o dialeto, você quer largar as gírias, só que você não precisa disso, sabe por quê? O importante da comunicação não é a forma como você organiza aquilo, é a compreensão. Então, se eu falo algo que você compreende, eu falei certo. Antes de entrar, eu sempre olhei e falei, pô, a política é uma coisa muito polida. É muitos dados, fala de uma forma muito elitista. Eu não consigo entender, então eu preciso entender para começar a me introduzir. Porque se o meu objetivo é unir a classe trabalhadora, eu preciso olhar para a realidade da classe trabalhadora, não de forma individual, como um todo. E aí entram muitas questões. Eu tive essa oportunidade, eu pude fazer isso. Mas e o resto? A grande maioria não pode, a grande maioria não se interessa, porque a linguagem, acima de tudo, não é interessante. Então a gente tem que fazer de uma forma que seja interessante para todo mundo, e essa é a parte difícil. E a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai começando a ver o mundo de forma diferente e de forma muito crítica. E esse ser muito crítico, o que significa? Significa que em alguns momentos você não vai ver as coisas como outras pessoas que talvez não tenham o mesmo ponto de vista que você. Então, é ser sempre muito crítico perante os olhos de alguém que não tem um repertório tão aprofundado, vamos dizer assim. Talvez, acho que essa seja uma melhor definição. Eu acho que vale uma parte 2, talvez, porque eu falei sobre coisas muito jogadas, né? Mas como eu disse, é um vídeo sem roteiro, então é mais uma conversa que eu gosto de trazer isso. E é isso, gente. Militar, ser uma militante, porque muitas pessoas são críticas sobre muitas coisas, porque provavelmente ela vê de uma forma muito diferente de você. Por que essa pessoa traz muitos dados acadêmicos? Porque provavelmente ela tem mais acesso frequente a esses dados do que você. E entender que você é da classe trabalhadora é entender que as realidades não são iguais e que as realidades no Brasil são muito distintas, por mais que elas se cruzem na maioria das vezes, principalmente se tratando de pessoas negras. Ser revolucionário é isso, é entender, é repassar, é reler de uma forma muito mais clara do que a que você aprendeu provavelmente. E o seu papel como uma pessoa que se organiza politicamente, como militante, como aspirante a militantes, é reler e repassar para os seus semelhantes. Esse vídeo não é para desanimar ninguém, mas é para preparar para não se desanimar, porque saiba que ser revolucionário é não pensar só por você, porque a história da nossa sociedade diz respeito a garantir interesses individuais de um grupo minúsculo perante o todo da sociedade, a partir do esforço desvalorizado do restante da sociedade, que aí é a maioria, né? Ser revolucionário não é uma coisa fácil, né? E ninguém nunca disse que era pra ser fácil, é pra ser muito difícil. Mas vale a pena. Um beijo, assistam o último vídeo que saiu no meu perfil, me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham pensado, não igual a mim, mas pensado pela sua própria cabeça.